Olá! A pauta dessa escola interativa é a versão preliminar do referencial curricular do Paraná, Princípios, Direitos e Orientações. Sou Merina Rosa, coordenadora de currículo do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Paraná. Neste momento, trabalhando com o documento referencial curricular do Paraná, com a demanda de coordenação dos anos finais. Eu sou a professora Valéria, sou do município de Medianeira, coordenadora pedagógica, e represento a Undime nesse trabalho. Sou coordenadora de etapa do ensino dos anos iniciais. Bom, o referencial curricular do Paraná, ele está organizado com um texto introdutório, com a educação infantil e com o ensino fundamental. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre como está o texto introdutório. Esse texto introdutório foi pensado por uma equipe de redatores, de toda a assessoria técnica, de pessoas que compõem a assessoria técnica, e ele está dividido em contextualização, processo de elaboração, estrutura do documento e os princípios orientadores, que eu destaco. A educação como direito inalienável de todos os cidadãos, a prática fundamentada na realidade dos sujeitos da escola, igualdade e equidade, o compromisso com a formação integral, valorização da diversidade, a educação inclusiva, a ressignificação de tempos e espaços na escola, os cuidados com a transição entre as etapas e a avaliação como um momento de aprendizagem. A Merina e eu, então, coordenamos a etapa ensino fundamental, eu com os anos iniciais e ela os finais, e nós temos uma equipe de redatores para esse trabalho. Então, como que foi feita essa organização? Nós iniciamos pelo estudo do parecer número 15 de 2017 do Conselho Nacional de Educação. Ele é o grande organizador de todo esse trabalho. E também o estudo da BNCC em si, todos os textos introdutórios, as disciplinas, né, as áreas, os componentes. Em seguida, nós fizemos um estudo também dos documentos estaduais e municipais que orientam o currículo, então, todos os currículos que nós temos no estado do Paraná, e como que se deu esse trabalho? A partir desses estudos de parecer, de BNCC, dos documentos que nós já temos, nós começamos a nos reunir em encontros presenciais. Foram 4 encontros durante esse ano, até esse momento, né? Nós tivemos um momento em Apucarana, outro em Cascavel, outro em Maringá e o último em Curitiba. Nesses encontros, nós aproveitamos fazer as nossas reuniões de trabalho, organizar esses trabalhos e fazer as orientações necessárias. A partir deles também surgiam, vindos de discussões preliminares e partindo também em discussões e compartilhamento das produções que aconteceram via online durante todo o processo. Então, foi um intenso trabalho online para que a gente conseguisse discutir, compartilhar, ler, reler, apontar novas estratégias de trabalho para que esse documento realmente chegasse aos professores da maneira como nós queremos. Também, né, para poder fechar aí para que isso chegasse aos professores de uma maneira muito clara, muito objetiva, houve também uma discussão com esses professores, tanto da rede estadual, municipal e particular, além do leitor crítico. Essa discussão foi feita diretamente pelos redatores de cada componente ou disciplina. Bom, para que a gente pudesse organizar o trabalho com os redatores, eu e a professora Valéria, nós construímos uma organização no primeiro momento de como eles poderiam fazer o trabalho e o que teria nesse documento. Então, a gente combinou com eles que nós teríamos um texto introdutório da etapa, então, falando dessa etapa do ensino fundamental. Nós teríamos a organização por componente curricular / disciplina, né? E para cada componente eu teria um texto introdutório do componente, com a especificidade da disciplina, enfim. E daí nós teríamos o organizador curricular. Esse chamamos de organizador curricular, né? Que então aparece as unidades temáticas, o objeto de conhecimento e o objetivo de aprendizagem, glossário e referências. Então, fizemos essa organização para que todos os redatores de todas as disciplinas pudessem organizar os seus respectivos trabalhos.
Bom, a gente destaca que nós temos usado os termos objetivos de aprendizagem e direitos de aprendizagem. Eu gostaria de destacar aqui que na base a gente percebe que são termos diferentes, mas o parecer de número 15 de 2017, ele nos permite trabalhar da seguinte forma: as habilidades expressas na BNCC são tratadas no nosso documento referencial curricular do Paraná como objetivos de aprendizagem. E as competências gerais expressas na Base Nacional Comum Curricular, no nosso documento referencial curricular, estão expressos como direitos de aprendizagem. Agora a Valéria vai conversar um pouquinho com vocês sobre o texto introdutório. Isso. Então, como que ficou o texto que introduz o ensino fundamental? Então, ele vem de uma organização, uma introdução geral, uma parte que fala claro, a etapa educação infantil, e em seguida viria o texto introdutório do ensino fundamental. O nosso ponto de partida, com certeza, foi a educação infantil. Ela é o texto ela é a parte introdutória, é ela que alavanca todo o ensino fundamental. Então, a gente inicia esse texto destacando a importância da educação infantil na formação do sujeito, ok? Em seguida, né, nós vamos falar um pouquinho da organização da etapa do ensino fundamental no estado do Paraná. Como que é o ensino fundamental no nosso estado? E tem uma particularidade que, na maioria, né, dos casos, os anos iniciais estão a cargo dos municípios e os anos finais a cargo do estado, tá, de maneira geral. Nós falamos também, neste momento, do ensino de 9 anos, né, que é organizado na Lei 11.274 de 2006, e a importância desse ensino de 9 anos justamente no ensino fundamental, né, desse um ano a mais para a criança já no ensino fundamental também. E aí, como que isso vai se organizar nesse documento? Aqui eu queria fazer um destaque, Valéria, pelo seguinte, que como a professora Valéria comentou, nós temos essa organização que as escolas, os anos iniciais, me perdoem, é ofertado pelo município e os finais normalmente pela rede estadual. Mas a gente tem as escolas particulares e a gente ressalta que esse documento é para todas as redes e para os sistemas, né? Porque a base ela é normativa. Bem lembrado, Merina, ótimo. Bom, a gente nessa construção também levou em consideração a Emenda Constitucional 59 de 2009, que ela vai trazer a organização da educação básica. Então, nós entendíamos o ensino fundamental, o ensino médio, as etapas, né? E agora a gente vai entender isso como processo. Então, eu tenho todas as crianças dos 4 aos 17 que deverão estar na escola cursando a educação básica, ok? E a gente levou em consideração também neste texto todo o respeito às particularidades da infância e da adolescência, pensando no desenvolvimento social, cognitivo, enfim, tudo que fosse específico daquela faixa etária e naquela etapa de escolarização. Bom, nós trouxemos algumas características, a Valéria vai falar um pouquinho então das características dos anos iniciais. Como a Merina já disse, nós nos preocupamos muito em caracterizar essas crianças, esses adolescentes. Mas nós entendemos que nessa organização, nós temos sujeitos diferentes atuando, né? Eles estão em pleno desenvolvimento também no ensino fundamental. Então, colocamos algumas características dos anos iniciais, dessas crianças nos anos iniciais, com uma ênfase muito grande na ludicidade, que é algo trazido lá da educação infantil e que ainda faz toda a diferença no trabalho pedagógico que deve acontecer ali nos anos iniciais do ensino fundamental. E, juntamente a essas características, nós trazemos a alfabetização, que é uma organização que vem já com a BNCC, tratando a alfabetização que deve acontecer até o 2º ano do ensino fundamental. Então, essa nova organização, que antes era até o 3º, agora é então até o 2º, ela está descrita lá na resolução do Conselho Nacional da Educação, número 2, de dezembro de 2017. Então, é bem importante destacar isso no nosso documento também. Bom, em relação às características dos anos finais, a gente trouxe o que está previsto na lei e o que também está previsto em outros documentos que organizam essa etapa, né? Que é realmente o que o aluno do ensino fundamental, anos finais, ele precisa ter conhecimento. Quando ele concluir esta etapa, o que ele precisa saber?
mas a gente sempre teve o cuidado com a etapa de transição e sempre pensamos no ensino fundamental como um todo, para que não houvessem lacunas no processo de aprendizagem. Então, ele vai ter domínio da escrita, ele vai ter domínio da resolução de problemas, da matemática, né? Ele vai ter domínio de ciências, o que ele precisa saber dentro, ter o seu direito garantido dentro do ensino fundamental. Então, tudo isso foi levado em consideração na escrita do nosso texto, ok? Lembrando sempre que esses alunos, concluindo o ensino fundamental, ou nesta fase, né, antes da conclusão, que eles precisavam ser protagonistas e também ter autonomia no processo de aprendizagem. Essa autonomia e esse protagonismo que a Merina fala, ele é uma característica da educação como um todo. Nós, professores, trabalhamos em prol dessa educação. E como a Merina adiantou um pouquinho também, a importância da transição em todo esse processo. Nós trabalhamos como uma etapa única, ensino fundamental, mas nós sabemos que nela acontecem transições importantes para os estudantes. Uma primeira delas, que é da educação infantil para o ensino fundamental, e uma segunda muito, muito importante, que é dos anos iniciais do ensino fundamental para os anos finais do ensino fundamental. Então, ali no texto, nós procuramos trabalhar um pouquinho, relatar um pouquinho, até porque não pode passar despercebido que acontecem algumas situações, justamente por sermos humanos e termos de nos adaptar a novos ambientes, a novas situações, isso acaba ficando bem nítido nas nossas escolas. Nós que estamos em sala de aula, nós sabemos como isso acontece. Então, no texto, vocês vão perceber que nós falamos dessa transição enquanto afetividade, enquanto acolhimento afetivo. Essas crianças precisam ser bem recebidas em suas novas escolas, em seu novo sistema, em sua nova organização de estudo, mas ela também precisa sentir esse acolhimento nos próprios conteúdos que são trabalhados pelos professores. Aí vem a fala anterior da Merina, quando ela coloca essa preocupação de que os conteúdos, eles venham de encontro um com o outro, no ensino fundamental como um todo. A criança, quando chegar no sexto ano, ela precisa perceber que aquele conteúdo que o professor está trabalhando ali, ele veio de algum lugar, de algum conhecimento anterior que ela teve no ensino fundamental, anos iniciais. Então, a transição, ela não está só no ambiente, ela está na forma como nós trabalhamos com esse aluno, como nós acolhemos essa criança, e a partir disso nós garantimos que essa transição seja agradável, seja necessária, se seja necessária, a criança sinta essa necessidade também. Ok? E para finalizar o documento, esse texto, né, na verdade, não o documento, mas o texto, nós vamos falar então dos direitos de aprendizagem. Lá na BNCC está escrito, trata-se competências gerais para a educação básica. E no texto do Estado do Paraná, nós tratamos como os direitos de aprendizagem. O que é direito das nossas crianças? É direito a aprender, né? Eles têm direito a conteúdos organizados, sistematizados, e eles, junto a esses direitos, tantas outras coisas que envolvem o crescimento, né? O crescimento, a formação do cidadão. Dentro do ensino fundamental, a etapa de transição, ela também tem que ter todo o cuidado que a Valéria colocou. Aqui no Paraná, como a gente já destacou, tem a questão das redes, né? Então, é super importante que antes da gente organizar essas turmas de sexto ano, que exista um contato entre a rede estadual e a prefeitura, que seja feito um balanço desse processo de aprendizagem, que as equipes pedagógicas conversem, que os alunos conheçam a escola para onde eles vão, né? Que esses professores tenham oportunidade de conversar, seja em processos de formação, enfim, mas que esse processo de transição seja respeitado, porque é um momento diferente para o aluno, né? Muitas vezes ele sai de uma organização com 3, 4 professores, com uma forma de repasse do conteúdo, e vai para uma escola que tem muitos professores, um quadro bem maior, alunos maiores. Então, dentro do nosso documento, o que cabia, que era a questão de organização deste conteúdo, a gente levou em consideração o respeito a esta transição, ok? Bem isso, Merina. Então, eu penso que a gente conclui esta escola interativa, né? Eu espero agradecer que ela tenha colaborado para a compreensão do referencial curricular do Paraná,
e contamos com as contribuições para a consolidação da versão final deste documento. Então, eu agradeço. Eu agradeço a participação de todos, agradeço a esse momento de nós podermos compartilhar dessas ideias, afinal somos todos professores e todos envolvidos com o mesmo objetivo, né, a melhora da educação no nosso país, no nosso estado, nos nossos municípios. Muito obrigada, como a Marina disse, aguardamos vocês na consulta pública, por favor participem, coloquem as suas ideias para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso documento. Então, lembramos, como a Valéria disse, que é uma construção coletiva e a participação de vocês é de extrema importância. Um bom trabalho a todos. Obrigada.